Bom dia, senhores e senhoritas, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos então dar continuidade às nossas aulas de ensino religioso. Antes de iniciarmos nosso tema, o tema de hoje é ética e valores religiosos, nós vamos corrigir as atividades da semana passada, tá bom? A semana passada nós falamos sobre ética e moral e também sobre bullying, né? Que seria a diferença. Aliás, nós falamos sobre diferença de ética e moral e também sobre bullying, que bullying é algo que fere a ética, nós vimos o porquê, né? Deixei para vocês 3 questões. Nós vamos então responder essas questões agora, tá bom? Número 1. A moral é algo universal? Por quê? Não, a moral não é algo universal. Por quê? Vamos lá. Pois ela diz respeito ao conjunto de regras e valores próprios de um grupo de pessoas. Por isso, ela varia de acordo com a época, cultura e religiosidade. Então essa é a resposta, tá bom? É a resposta que vocês vão ter que escrever. Agora, se vocês ficam mais ou menos parecido com isso, então tá certo, tudo bem. Essa é a resposta oficial. 2. A prática do bullying viola quais princípios éticos? Então, vamos lá. Fere os princípios de respeito, da empatia, da tolerância e da justiça. Beleza? 3. Você já sofreu ou presenciou uma situação de bullying? Sem mencionar os envolvidos, descreva a situação. Então essa é pessoal, tá bom, gente? A 1, a 2 e a 3 eu já respondi. Voltem lá, dê pause no vídeo, ouçam devagar, vão copiando, tá certo? Como essa aula é gravada, em relação a isso é bem tranquilo, tá bom? Vamos agora ao tema de hoje. Ética e valores religiosos. E depois, ainda dentro disso, a gente vai ver sobre a moral dos povos indígenas. Beleza, vamos lá. Nós vimos que a ética é essa reflexão em busca de princípios racionais para dirigir nosso comportamento. Então, ética é isso. Então, nós vamos ter um conjunto de valores que a gente vai seguir, que a gente acha que é certo, e coisas que a gente acha que é errado e que a gente vai evitar. Mas não é possível falar de éticas particulares. Éticas particulares são pedacinhos da ética, tá bom? Como se a gente tivesse uma ética geral, que são um conjunto de valores que a gente deve seguir na vida toda, e a prática da reflexão desses valores, que a ética, né, essa prática de buscar esses valores. Mas nós também podemos ter éticas particulares, que são pedacinhos dessa ética, são partes dela. Por exemplo, quando se fala de ética profissional, ética do estudante, ética médica. Então todas essas são tipos de ética, mas estão dentro dessa ética geral. O que é uma ética particular? É um conjunto de regras ou comportamentos que se espera ter em determinada área, que se espera seguir em determinada área, tá bom? Então aqui no comecinho da folha que eu vou mandar para vocês vão ver que ética particular são esses conjuntos de comportamentos e regras específicos para cada área da vida. Quando eu falo de ética profissional, quero dizer os conjuntos de regras e comportamentos que se espera que se tenha naquele trabalho. Eu, como professor, tenho uma ética diferente de um médico. Ele tem um comportamento e regras que ele deve seguir na profissão dele. Eu, como professor, tenho a minha. Ética estudantil, conjunto de regras e comportamentos que o aluno deve seguir. Ética esportiva, ética no comércio e assim por diante. Então a ética geral é essa grande ética e dentro dela tem os pedacinhos que são as éticas específicas, tá bom? A gente também pode falar então de ética religiosa, que na verdade seria a moral, que são um conjunto de regras vindos da religião, vindos do costume, tá bom? Por que a gente chama moral? Nós já falamos que essas regras vêm da Sagrada Escritura daquele povo, vêm do costume daquele povo, das tradições daquele povo. Vamos então falar agora sobre a moral dos povos indígenas. Bem, nós vimos que a moral é esse conjunto de regras e comportamentos vindos da religião de um povo, vindos da cultura de um povo, e também pode vir da reflexão, da racionalidade de um povo. Mas ele é marcado principalmente por valores religiosos e valores também culturais, tá bom? Os povos indígenas, claro, aqui a gente vai falar em geral. Os povos indígenas não é um único povo. Dentro do Brasil você tem vários grupos com vários valores diferentes. Então nós vamos falar aqui o mais geral possível, aquilo que abarca a maioria ou então todos eles, tá bom? Mas lembrando, os povos indígenas são vários.
Então, se a gente fosse falar de um por um, a gente demoraria muito tempo, né, para falar de um por um. Vamos falar então aquilo que atinge todos ou então a maioria deles, tá bom? Primeiro, como é transmitida essa moral indígena? Ela é transmitida principalmente por histórias, por músicas, por rituais e por danças, tá bom? É uma forma cultural que vai se transmitindo essa moral através dessa vivência diária dos mais velhos, transmitindo para os mais novos. Alguns princípios interessantíssimos, o da harmonia e o do respeito. Primeiro, da harmonia. Para o povo indígena, o ser humano é um ser separado da natureza, um ser alheio à natureza, mas ele é um ser que está integrado à natureza. Então, homem, plantas, animais e todos os outros componentes são como se fosse um todo sagrado. E esse todo sagrado para os indígenas deve ser respeitado. Você deve tanto respeitar o ser humano, como a planta, como o minério e como o rio. Porque se você falta o respeito com qualquer elemento desse, você causa um desequilíbrio. E se isso aqui é um todo sagrado, se você prejudica qualquer parte desse todo, essa parte prejudicada vai acabar refletindo na outra parte do ciclo. Uma falha que tiver aqui vai fazer mal para cá. Uma falha que tiver aqui vai prejudicar todo o ciclo. Isso é um desequilíbrio, uma desarmonia. Então, para o povo indígena, o ser humano ele tem que encontrar o seu lugar dentro desse ciclo, dentro desse todo sagrado e respeitar cada componente para que não se quebre a harmonia. Quebrando a harmonia, você vai fazer o mal e esse mal vai voltar para você, porque você não faz parte desse todo. Então, se o rio seca, quem vai ficar sem água? Se o rio é poluído, quem vai beber água poluída? Se está quente demais, vai prejudicar as plantas que vai alimentar quem? Ou seja, o ser humano está dentro desse todo, ele precisa respeitar esse todo para que esse todo continue em harmonia e ele também seja beneficiado por essa harmonia. Então esse é o princípio da harmonia. Depois, o princípio do respeito. Os povos indígenas têm uma grande admiração, um grande respeito pela figura dos mais velhos. Os mais velhos são tidos como os mais sábios, os detentores da sabedoria e também da cultura daquele povo. Eles são como que guardiões das histórias. Eles são os responsáveis, então, de passar todo esse conhecimento para gerações mais novas. Assim, a cultura, a moral indígena, a religião indígena, ela perpetua através do tempo, porque os mais velhos transmitem para os mais novos. Eles também são aqueles responsáveis por direcionar o povo quando eles estão com dúvida. O mais velho sabe, olha, faz desse jeito. Porque nós já tentamos fazer assim e deu errado. Eu vivi isso, eu vi isso acontecer, então eu sei do que eu estou falando. Vocês ainda não têm essa experiência que eu tenho. Então eles têm uma grande admiração e respeito pelos mais velhos e ouvem os conselhos dos mais velhos. Tem respeito também pelas crianças, porque quando eles olham para as crianças, eles veem ali o futuro da tribo, o futuro daquele povo. Então eles dão importância muito grande à educação da criança. A criança tem que ser educada com qualidade, porque dela depende a existência da cultura desse povo. Se eles não derem atenção para a educação das crianças, não importa nada construir um presente, porque você não vai ter um futuro. A criança então é um futuro. Investir no ensinamento das crianças, na educação das crianças, é construir o futuro para os povos indígenas. Tá certo? Então são esses três componentes principais, esses dois componentes, a harmonia e o respeito, tá bom? São as bases da moral indígena. Moral indígena também chama a ética indígena, né? Aliás, moral indígena mesmo, né? A gente pode falar até de ética religiosa, embora o nome mais próprio seja moral religiosa, tá bom? E essa então é a moral indígena. Na próxima aula nós vamos ver mais morais, né? Morais de outras culturas religiosas, tá bom? Quais são as perguntas para essa aula? Vão ficar 3. O que são os vários tipos de ética existentes? 2. Fale sobre o princípio do respeito à natureza vivido pelos povos indígenas. 2, né? 3. Considerando a ética ensinada às crianças indígenas, o que podemos aprender com esses povos? Beleza? Eu então desejo que vocês tenham um ótimo final de aula, né? Um ótimo dia e vejo todos semana que vem.